Amém. Muito bom, hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é basicamente a salvação, amém? É ter a vida eterna, mesmo que a gente não mereça. Então a graça significa favor imerecido. Por causa de nossos pecados, merecemos a morte. Merecemos a condenação ao inferno. Mas que bom que Jesus morreu por nós na cruz, para que pudéssemos ser salvos, estarmos juntos aqui, unidos pelo Espírito de Deus, amém? Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A palavra de Deus fala aqui sobre como você faz para crescer na graça. Uma vez que você recebeu a graça, não é suficiente você tê-la. Você precisa, como fala aqui, ser fortalecido na graça. Porque é possível você perder a graça. É possível, biblicamente, você cair da fé e perder a salvação, como fala aqui no versículo 17. E para a gente se manter forte na graça, a gente vai ver 3 pontos hoje, 3 passos para você estar bem com Deus, amém? Primeira coisa que a gente vê aqui, no versículo 15 até o 16, é que Pedro fala sobre as escrituras do Novo Testamento. Ele se refere à própria carta dele, se refere às cartas de Paulo, e fala que todas elas fazem parte das escrituras, junto com as demais, ou seja, junto com o Velho Testamento. Então, a gente tem aqui uma escritura que mostra a canonização, a compilação da Bíblia, amém? Isso é muito incrível. Mas fala aqui que as cartas, muitas vezes, têm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes distorcem. Distorcem como fazem com outras passagens das Escrituras. Então, a palavra de Deus, ela tem um caminho de retidão. Ela tem um caminho certo. E muitas vezes as pessoas torcem esse caminho e acabam se desviando da doutrina correta. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, Paulo fala algo parecido com Pedro. Afinal de contas, Pedro está citando Paulo. Provavelmente ele se referiu a esse episódio que a gente vai ver aqui agora também. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento aos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, amém? A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Deus tem um caminho certo para a gente, um caminho de retidão, de justiça. No entanto, aqueles que são descrentes, aqueles que amam o pecado, o que eles fazem? Eles torcem esse caminho, eles distorcem a palavra de Deus e o entendimento é encoberto perante eles. E por isso eles não conseguem entender a verdade. E para isso, o que eles fazem? Eles acabam tirando escrituras de contexto, de tal forma que seguem a filosofias humanas, regras ensinadas por homens, tradições que anulam a palavra de Deus. Isso não só naquela época, mas nos dias de hoje tem também.
muitas pessoas estão vivendo no engano, vivendo na mentira de Satanás. Por causa de quê? Por causa da distorção da palavra de Deus. E assim se afastam da graça. Mas nós, como discípulos, nós não podemos nos afastar da graça, não podemos cair dela. Por quê? Porque nós amamos a Deus, amamos a Jesus e queremos estar um dia com Ele, amém? E para isso a gente precisa retificar as distorções. E esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Retifique as distorções. Por quê? Onde você vê que a palavra de Deus está sendo mudada, está sendo torcida, você precisa retificar a doutrina, amém? O que eu quero dizer com isso? Quero falar sobre o plano de salvação. Infelizmente, tem muito engano religioso a respeito de como você faz para atingir a vida eterna, para ser perdoado dos seus pecados e ser salvo. Nós acreditamos, de acordo com o que a Bíblia ensina, que para você ser salvo, você precisa de principalmente 3 passos. Ter fé em Deus, fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados e viver como discípulo. E terceiro, ser batizado nas águas, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso tripé da salvação. Para gravar esse culto, a gente está usando uma câmera de celular e esse celular está apoiado num tripé. Então são 3 pés e se eu tiro um desses pés do tripé, o que acontece com a câmera? Ela cai, ela quebra, é um desastre. Então o tripé mantém a câmera intacta, amém? Permite a transmissão que está ocorrendo agora. A salvação funciona de uma forma semelhante. Fé, arrependimento e batismo. Esses são os tripés da salvação. Se a gente tira um desses pés, você não alcança a salvação. E o que acontece? Muitas vezes, no mundo religioso, as pessoas tiram escrituras do contexto, torcem o contexto e procuram transmitir um ensino que é diferente do que a Bíblia ensina. Por isso que é muito importante nós nos atentarmos ao contexto geral e local das Escrituras. Contexto geral é considerar todos os livros da Bíblia. Contexto local é você entender o que fala no capítulo anterior, no capítulo seguinte, e também naquele livro em questão que você está lendo. Entender os valores históricos que estão sendo abordados e, principalmente, entender que aquela mensagem inicialmente está sendo destinada a uma igreja daquele primeiro século, amém? No caso do Novo Testamento. Mas que para os dias de hoje, 2000 anos depois, nós tiramos os princípios por trás e aplicamos para a nossa vida. Então, vamos entender quais são essas escrituras que costumeiramente são distorcidas. Eu poderia pegar esses 3 ingredientes da salvação e fundar uma doutrina particular. Por exemplo, tem escrituras na Bíblia que falam que a salvação é somente pela fé. Tem escrituras na Bíblia que falam que a salvação é só pelo arrependimento. Tem outras escrituras que só mencionam o batismo. Tem outras que mencionam a fé e o arrependimento, mas não o batismo. Outras mencionam a fé e o batismo, mas não o arrependimento. E tem outras que falam sobre arrependimento e o batismo, mas não fala sobre fé. Vamos ver algumas aqui. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui só fala de fé, não fala de arrependimento nem de batismo. Agora vamos para Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Uau, aqui uma escritura que fala que os pecados podem ser cancelados só com arrependimento. Parece uma contradição com a escritura anterior? 1 Pedro 3,21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Aqui fala que o batismo sozinho salva, mas cadê a fé e o arrependimento? Agora vamos ver uma escritura que fala de fé e arrependimento sem batismo. Atos 20, 21. Eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Aqui uma escritura que só fala de fé e arrependimento sem batismo. Agora vamos ver uma que fala de fé e batismo, mas não de arrependimento. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui fala ter fé, ser batizado, mas não menciona o arrependimento. Atos 2, 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Uau, nessa daqui fala de arrependimento, de batismo, mas não fala de fé. Então qual dessas escrituras é a verdade?
Qual dessas escrituras pregam a verdadeira forma de ser salvo? Existem contradições entre elas? De maneira nenhuma, amém? As 6 escrituras que eu li aqui são verdade. O ponto é que nós precisamos entender que tudo está unido pelo contexto da Bíblia geral, amém? Então, fé, arrependimento e batismo, os 3 juntos são necessários. Então, aceitar Jesus no coração não salva ninguém. É muito pregado hoje em dia, basta você ter fé e aceitar Jesus e todos os seus pecados são perdoados. Não é o que a Bíblia fala. Precisa se arrepender também e no batismo você recebe o Espírito Santo e a graça de Deus, amém? Você participa da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Vou dar um exemplo cotidiano aqui para ficar mais claro essa questão do contexto. Se a minha mãe, quando eu era pequeno, ela pedisse para eu ir no mercado e trazer uma caixa de leite. E aí eu vou lá, e o que eu faço? Eu roubo a caixa de leite. Eu passo sem pagar no caixa e vou para casa e trago a caixa de leite para minha mãe. Olha, mãe, tá aqui, eu roubei essa caixa de leite para você, como você me pediu. Pergunta, eu obedeci a minha mãe ou não? A resposta é, obviamente, não, amém? Apesar de que esse pedido dela eu obedeci, mas eu não obedeci ao contexto. Por que o contexto? Porque anteriormente, quando eu era menor ainda, minha mãe ensinou que é errado roubar, que eu não posso roubar as pessoas. É crime. Eu pagaria por isso, eu poderia ser preso por roubar. Pior, eu causaria um mal para a sociedade. Então é muito feio roubar. Minha mãe me ensinou isso. Então o fato dela pedir para eu trazer uma caixa de leite do mercado não implica que eu tenho que esquecer todas as coisas que ela me ensinou antes para poder fazer essa ação. Então é muito importante eu entender, nossa, não precisa minha mãe falar que eu tenho que trazer a caixa de leite e não roubar. Não precisa falar, está subentendido. Subentendido pelo contexto da minha vida inteira, amém? Então é muito importante, irmãos, a gente tomar cuidado para não distorcer as escrituras. Então, fé, arrependimento, batismo, os 3 juntos salvam, amém? Vamos agora para Efésios, capítulo 2, versículo 1. Em Efésios 2, a gente vai ver que aqui sim fala dos 3 passos da salvação em toda a sua glória, amém? E a gente vai aprender outra forma de você continuar se fortalecendo na graça de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então aqui os efésios, eles tinham um passado gentil, eles não eram judeus, e Paulo pregou a palavra para eles, e eles se converteram, amém? Fala aqui que eles deixaram a vida de trevas, a vida de pecado, para poder serem discípulos de Jesus. Amém? E assim fala que pela graça eles já eram salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ora, Paulo menciona aqui uma ressurreição com Cristo. Os efésios, quando se converteram, ressuscitaram com Cristo. Quando que essa ressurreição ocorre? Vamos ver ali em Colossenses 2,12, deixa um dedo em Efésios. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E assim, com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui fala que é no momento do batismo que você é sepultado com Cristo e ressuscita para uma vida nova. E isso, muito importante salientar, não é uma obra do homem. O batismo é uma obra de Deus, amém? Porque aqui fala que o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos
é o poder que ressuscita você da morte do pecado, amém? Então, de uma vez por todas, está muito claro aqui, o batismo é o momento da salvação. É o momento que você morre para o pecado e nasce para uma vida nova, amém? E claro, mediante a fé. Então a fé é um ingrediente essencial, como a gente falou ali do tripé. Mas vamos continuar lendo para entender um pouco mais sobre fé e obras. Tem muita confusão, infelizmente, nesse conceito. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então aqui fala algo muito importante. Que nós somos salvos, como eu já falei antes, pela graça. Não depende dos nossos esforços. Nós merecemos, como fala aqui, o inferno, a condenação, mas Jesus Cristo nos traz essa graça por meio da cruz, amém? Por meio do sangue dele. E aí, o que Deus requer de nós? Fé, como fala aqui. Então, a fé é o que habilita essa graça. Em que momento? No batismo, que a gente viu. E aqui fala, isso é dom de Deus. Não a fé, a graça. A graça é algo que vem de Deus, amém? O perdão vem dele. E aqui fala, não por obras, para quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Então, nosso segundo ponto de hoje, para permanecer firme na graça, é não roube a glória de Deus. A glória de Deus só pertence a Ele, amém? Então, quando a gente faz algo para Deus, não é mérito nosso. É Deus que nos capacita, amém? Quando a gente faz algo ruim, aí sim, é culpa nossa. Nós somos falhos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, tudo de bom que você faz, é Deus que te capacita. Tudo de ruim, é por causa dos nossos maus desejos, nossa tendência pecaminosa, amém? Com isso a gente nunca vai poder atribuir a glória a nós mesmos. Inclusive, a palavra de Deus fala em Isaías 48, versículo 10. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Uau, olha o que a palavra de Deus fala aqui. Deus não quer que roubemos a sua glória. Deus nos prova, Deus nos refina para que a gente seja mais como Jesus. No entanto, conforme a gente vai se arrependendo, a gente vai crescendo, fortalecendo na graça, é Deus quem tem a glória. Ele repete 2 vezes isso. Né? Como eu permitirei que meu nome seja difamado? A glória é sempre de Deus. Amém? Então não roube a glória de Deus. Então muitas vezes quando a gente faz um estudo bíblico, a gente faz uma obra de caridade, a gente ora, lê a Bíblia, faz algo para Deus, muitas vezes a gente corre o risco sério de nos vangloriarmos. Pensar, nossa, como eu sou incrível. E isso, de acordo com a Bíblia, é um pecado muito forte, muito sério, chamado orgulho. Então, o que é orgulho? É quando você rouba a glória de Deus. Você traz a glória para si, a honra para si. Então, se você está estudando a Bíblia com as pessoas, está sendo frutífero, seu ministério está crescendo, é glória a Deus por isso. Se você faz um sermão incrível, você faz um estudo bíblico incrível, é glória a Deus por isso. O mérito é sempre de Deus, nunca é nosso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fortalecendo na graça, de não roubar a glória de Deus. Então sempre que você fizer algo incrível, que as pessoas elogiem, o que você faz? Não aceita esse elogio para si. Transfira a glória para Deus, amém? Então por isso que nós não somos salvos pelas obras. Por quê? Porque se fôssemos salvos pelas obras, seria mérito nosso. E Deus não quer que a gente tire a glória dele. Então o mérito é sempre de Deus, amém? Por meio da graça. E tudo de bom que a gente faz é movido pela gratidão, amém? Por outro lado, voltando aqui para Efésios 2, a Bíblia fala algo muito interessante. Ali no versículo 10.
Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então a Bíblia fala aqui que apesar de as obras não nos salvarem, sem obras nós não podemos ser salvos. A Bíblia diz aqui que Deus nos criou para que realizássemos suas boas obras. Quando que Deus nos criou? Aqui não está falando de Adão e Eva, aqui não está falando do seu nascimento biológico, aqui está falando criação espiritual, quando você nasceu de novo depois que você foi batizado, amém? Dali em diante, é isso que Deus se refere. Jesus preparou obras para você. Então, tem algumas escrituras que eu quero mostrar aqui sobre a importância das obras, do arrependimento. A primeira delas, Tiago capítulo 2, versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então a gente vê claramente aqui o que? Uma contradição com Efésios? De maneira nenhuma. Aqui fala que as obras sim são essenciais para que nós possamos ser salvos. E Efésios 2 fala isso. No entanto, muitas pessoas focam só no versículo 8, né, que fala que só a fé é suficiente, né, aparentemente, mas esquecem do versículo 10 de Efésios, que fala que nós fomos criados para fazer boas obras. Então, obra é importante para a salvação, sim. E se você não faz boas obras, tampouco você será salvo. Então, de novo, fé, arrependimento e batismo, os três são essenciais para a salvação. Se você não tem obras, isso implica que a sua fé não é genuína. A única coisa é que essas obras não ameritam a sua salvação. Muito importante entender isso. Mas são sim necessárias. São necessárias, mas não suficientes. Amém? E quais são as obras que Deus pede para que a gente faça? Vamos ali para 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então aqui fala que ser uma criação de Deus é por meio de Jesus, no batismo, as coisas antigas passaram, você vai viver uma vida nova. E quais são as obras dessa vida nova quando você é uma criação em Cristo Jesus? Vamos para João capítulo 15, versículo 8. João capítulo 15, versículo 8. Antes de ler, é muito comum você ouvir a frase glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa frase, de acordo com alguns, tem o significado de dar glória a Deus. Como você glorifica a Deus? Com a sua boca, dando glória a Deus. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que a maneira de você dar glória a Deus é outra. E a gente vai ver qual é. João 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Uau! A palavra de Deus diz aqui que a forma de você dar glória a Deus é dando frutos, amém? É sendo um discípulo de Jesus. É assim que você dá glória a Deus. É por meio de muito fruto. E quais são esses frutos? Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Uau! Então, glorificar a Deus é dar fruto. E dar fruto significa ir e dar fruto que permaneça. Então, não é só dar fruto, mas fruto que não morre, fruto que permanece até o fim. Então, dar fruto significa fazer discípulos, batizá-los, mas não só isso. Continuar ensinando a obedecer a tudo o que Deus lhe ordenou. Então, é o discipulado, amém? Então, a pessoa precisa perseverar fiel na graça até o fim. Então, uma vez salvo, nem sempre salvo. Você pode cair da graça, você pode perder a sua salvação. Inclusive, Gálatas 5, versículo 1 ao 6, ensina isso. Que é possível você ser separado de Cristo e cair da graça. Para que isso não aconteça, nós precisamos viver como discípulo e fazer discípulos. E é isso que dá fruto para Deus, amém?
E se o discípulo cai da fé, isso não é mais um fruto, porque ele não permaneceu. Então a gente precisa ter a convicção de permanecermos fiéis até o fim, amém? E a gente tem que restaurar a alegria que a gente teve lá no nosso batismo. Ter o mesmo gás, a mesma disposição para Deus e não enfraquecer na fé. Por isso nós precisamos fortalecer sempre na graça de Jesus, amém? Versículo 1 e 2, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda, amém? Uau! A palavra de Deus diz aqui, se você está dando fruto, Deus vai podar você. Deus vai permitir situações difíceis na sua vida para fortalecer a sua fé e com isso você vai conseguir dar mais fruto ainda para Deus, amém? No entanto, quem não dá fruto, fala que Deus corta, que é aquilo que eu falei sobre cair da graça. Então é muito importante, irmãos, nós permanecermos na videira porque a seiva que vem da videira, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, nos fortalece, amém? E assim podemos glorificar a Deus. João capítulo 17, versículo 4. Isso aqui é uma oração de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Como que Jesus deu glória a Deus? Fala que ele completou a obra de Deus, amém? Então, de novo, para você dar glória a Deus, você precisa completar a sua obra, que é dar fruto, fazer discípulos, amém? Então Jesus teve essa missão e Ele quer que você também tenha essa missão, amém? Então, irmãos, quando a gente não faz a obra de Deus, também estamos roubando a glória de Deus. Olha só, você pode roubar a glória de Deus de duas formas. A primeira é se vangloriando dos bons resultados que você tem na sua vida cristã. Essa é uma forma de roubar a glória de Deus. A segunda forma de você roubar a glória de Deus é não completando a sua obra. Então, olha só, a gente vive aqui no equilíbrio. Você precisa fazer a obra, mas fazendo a obra você não pode se gloriar disso. Então, é nesse equilíbrio que vive o cristão, amém? Então, as obras não te ameritam da salvação, no entanto, elas são essenciais. É isso que a gente tira de lição aqui. E o desafio para cada um aqui é de compartilhar sua fé diariamente, amém? Trabalhar forte para Deus. Se nos últimos 2 anos você não tem sido frutífero, eu estou preocupado com você. Satanás está enganando o seu coração. Você não está glorificando a Deus. Dar glória a Deus é dar fruto para Ele. Eu quero chamar você ao arrependimento. Chamar você a trabalhar duro para Deus. Compartilhar sua fé como nunca. Para poder manter-se na graça e se fortalecendo. Amém? A gente precisa glorificar a Deus por meio dos frutos que não são nossos, são dele. Amém? Seja um instrumento de Deus. Fuja do engano de Satanás. Amém? Terceiro ponto de hoje. Não procrastine suas decisões. Essa é outra forma de você se fortalecer na graça. É não retardando seu arrependimento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Paulo fala aqui, para não recebermos em vão a graça de Deus. Como que a gente recebe em vão a graça de Deus? Quando a gente procrastina nossas decisões, quando a gente demora para se arrepender. Já aconteceu com você de mandar um WhatsApp para uma pessoa que você ama muito, e essa pessoa demora muito para responder. Ela visualiza, fica azulzinho, um risquinho, e você fica aflito, esperando a pessoa responder. Você não se sente amado, você não se sente respeitado por essa pessoa, pela demora dela. Deus se sente assim quando nós demoramos para responder ao seu chamado. Nós temos que ser urgentes, amém? Porque a Bíblia fala que hoje é o dia da salvação, agora é o tempo favorável. Então muitas vezes a gente vê na igreja e fora da igreja pessoas procrastinando suas decisões.
Muitas vezes, nos estudos bíblicos, quando a pessoa está ali aprendendo a palavra de Deus, ela fala assim, nossa, esse desafio é muito forte, eu acho que eu quero pedir um tempo para pensar. Eu quero parar os estudos por enquanto, eu preciso de mais tempo. Já ouviu isso acontecer? Isso é bem comum. Mas isso é antibíblico, isso é satânico. A Bíblia fala aqui que não é amanhã o tempo da salvação, hoje, agora é o tempo da salvação. Não existe isso de pedir um tempo. A pessoa que está realmente contrita, ela é urgente, amém? Ela não procrastina as suas decisões. A palavra de Deus fala em muitas escrituras sobre urgência. Vamos ali para Lucas, capítulo 9, versículo 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Um homem queria seguir a Jesus, mas ele pediu um tempo. Ele falou, Jesus, espera aí, deixa eu ficar bem com a minha família. Eu preciso despedir deles e se a minha mãe não me autorizar, eu não posso te seguir. E aí Jesus fala o seguinte, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então quem pede um tempo para tomar uma decisão, já tomou a sua decisão. É isso que a Bíblia fala. Quem pede tempo é porque decidiu não seguir a Jesus. Botou a mão no arado, mas olhou para trás. Jesus quer no seu reino pessoas que tomam decisões urgentes. Amém? Salmo 119, versículo 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. A Bíblia fala aqui que para obedecer a Deus, não adianta só cumprir a sua palavra, mas também cumprir a sua palavra rapidamente, amém? Não hesitar, se apressar. A gente tem que ter pressa para obedecer a palavra de Deus. Outra escritura, Provérbios 27, versículo 1. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Olha o que a palavra de Deus fala. Se você pede um tempo, se você posterga a sua decisão de se arrepender e ser batizado, o que isso está comunicando? Que você está se gabando do dia de amanhã. Você está contando com que Deus te dê mais tempo de vida. Mas vou te falar, eu já fui muitas vezes em velórios e já vi muitas lápides, muitos túmulos, com a data da morte da pessoa, e muitos morrendo com apenas 17 anos, com 20 anos, 30 anos. Pessoas morrendo muito jovens. Você acha que essas pessoas não esperavam ter mais tempo de vida? Claro que esperavam, mas Deus tirou cedo a vida delas. Irmãos, a gente não tem nem o dia de hoje garantido. Qualquer coisa pode acontecer. A gente pode morrer de coronavírus, nós podemos morrer de acidente doméstico, tomar um choque, trocando a resistência do chuveiro, por exemplo. Pode acontecer da gente comprar pão lá na padaria, um carro vem e atropela a gente, de forma fatal. Pode acontecer qualquer coisa com a gente. Nós não temos um dia de vida garantido. Então por que postergar para a semana que vem o que você pode fazer agora? Se você olhar na Bíblia, todos os batismos do Novo Testamento, do livro de Atos, foram na mesma hora, no mesmo dia. O que mais demorou foi Paulo. Paulo demorou 3 dias depois que Jesus apareceu para ele no deserto, a caminho de Damasco. E ele jejuou por esses 3 dias e ele só não batizou porque ele estava no deserto. Não tinha água. E ele chegou até Ananias e Ananias pregou a palavra para ele, mas ali ele foi urgente. Ele foi batizado naquele mesmo dia. A história de Lídia foi assim, a história do eunuco etíope, os 3.000 judeus em Jerusalém, os 12 efésios em Atos 19, o carcereiro de Filipe e toda a sua família, todas as conversões, se você for estudar, você vai ver, todas foram no mesmo dia. Hoje em dia, demora mais, devido ao contexto histórico que a gente vive, as ocupações que tem no dia a dia, a dificuldade que a gente tem de estar um com o outro presencialmente. Naquela época todo mundo vivia perto, tinha mais tempo livre, digamos assim, e era muito mais fácil tomar decisões. Hoje em dia,
um dia pode não ser o suficiente. Mas o ponto é ter urgência, amém? Tem pessoas que se batizam rápido. O Renato, lá de São Paulo, por exemplo, ele levou apenas 3 dias para estudar a Bíblia e ser batizado. Eu demorei 1 mês. Eu fui lento. Tem pessoas que demoram 2 anos. O Wilderson demorou 1 ano, amém? Mas tomou a decisão. Então, cada pessoa às vezes tem um tempo, mas a gente não pode contar com esse tempo. Nós temos que ter urgência, amém? Quando eu estava terminando os estudos, eu estava muito contrito e preocupado em morrer. Nossa, eu tenho muitos pecados, eu preciso me batizar logo. Senão eu vou para o inferno. E aí a pessoa que está estudando a Bíblia comigo falou, que tal ser nesse domingo? Eu falei, não, eu quero quinta-feira. Quero quinta-feira porque eu não sei se eu vou estar vivo até domingo. Faltavam ainda 3 estudos, e aí eu fiz os estudos e rapidamente eu fui me batizar, amém? Porque eu sabia quão perdido eu estava. Quanto que eu precisava da graça de Deus. E olha, é graça, não tem preço. Você está recebendo um presente de Deus, por que demorar para receber esse presente? Se você ama Deus, você está aqui nos assistindo, nos visitando, eu quero animar você a ter urgência como se amanhã não existisse. Hoje mesmo, marca o estudo bíblico, toma decisões se você já tem feito os estudos e se arrependa dos seus pecados. Seja batizado para receber a graça de Deus, amém? É muito importante a gente não procrastinar nossas decisões, amém? Então o que você está esperando? Estude a Bíblia e se arrependa dos seus pecados. Então, se a quarentena de 5 meses não foi suficiente para você tomar decisões urgentes e definitivas, então, que tempo que a gente vai precisar para tomar a decisão? Essa quarentena aqui deixa a gente com muito tempo livre em comparação com antes da quarentena. Não é verdade? Quer oportunidade melhor do que essa? Vamos tomar decisões, amém? A gente teve uma conferência incrível. Semana passada foi o jubileu e eu fiquei muito impactado com o pai do Raul. Olha essa história, para quem não sabe. O Raul se batizou em 96. Ele lidera a América Latina, né? Ele se batizou em 96 e desde 96 até agora, o que dá aí 24 anos, o Raul tem orado e jejuado e perseverado para que o pai dele, que era ateu, estudasse a Bíblia. O nome do pai dele também é Raul. E o Raul sofreu muito, né, nesse tempo, porque o pai dele, de toda a família, dele e da esposa, era a pessoa que, segundo eles, tinha menos chance de ter fé. Era a pessoa que estava mais distante possível da palavra de Deus. Ele era muito ateu. E aí, nessa perseverança de oração, finalmente, agora, esse ano, o pai dele acabou descobrindo que tinha um câncer terminal. E esse câncer já estava em metástase, não tinha mais cura, e o médico previu que ele tinha só 2 meses de vida, aproximadamente. E aí o Raul chamou a igreja para orar, para jejuar, ele foi até os Estados Unidos e ele fez um apelo para o pai dele, para estudar a Bíblia e ser batizado. E o pai dele aceitou o desafio. Sabe por que ele aceitou? Há 7 anos atrás, esse câncer tinha aparecido também. E o Raul tomou uma decisão, falou, nossa, meu pai pode morrer, minha mãe pode morrer. Então, eu preciso amar muito a vida deles para que eles estudem a Bíblia. E aí o Raul começou a ligar todos os dias para os seus pais. Ele decidiu amar muito, o máximo possível que ele poderia. E aí nesses 7 anos, o que aconteceu? Deus curou o câncer em 2013, ele ficou totalmente curado, e o câncer só foi voltar agora em 2020. Mas porque o Raul estava amando muito o seu pai, o pai dele ficou tão honrado que falou, nossa, eu vou dessa vez dar ouvido para o Raul. E aí fez os estudos em alguns dias, e o pai do Raul foi batizado, amém? Passou aproximadamente 1 mês, e o pai do Raul faleceu no primeiro dia da conferência, na sexta-feira da semana retrasada. E foi muito especial, isso impactou muito as pessoas, porque o domingo era dia dos pais, e o Raul fez a pregação naquele dia, com o coração muito contrito. Então, Deus é soberano, ele fez tudo de forma perfeita, para que o mundo soubesse sobre o que aconteceu. Esse testemunho incrível de fé e de urgência também.
E a gente está muito maravilhado porque a gente quer salvar nossos pais, a gente quer salvar nossa família. Nós temos esse alvo como discípulos. Raul realizou o sonho de muitos de nós. E eu quero dar essa esperança para você também. Persevera pela sua família, amém? Vamos tirar eles do engano do mundo religioso e do engano que existe na vida de pecado. Qualquer pessoa pode mudar. O pai do Raul mudou, qualquer um pode, amém? Então eu quero animar você a também tomar decisões nessa conferência. A conferência normalmente é nos Estados Unidos, para um grupo seleto de pessoas que podem ir até lá. Mas a conferência foi virtual, amém? Todos nós tivemos condições de assisti-la. Mas não só seja um espectador. Tome decisões verdadeiras para a sua vida. Não tenha aquela conferência só como uma fonte de inspiração para você se alegrar, mas também de colocar os desafios em prática. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos como se fortalecer na graça. O primeiro ponto foi, retifique as distorções. O segundo ponto foi, não roube a glória de Deus. E o terceiro ponto, não procrastine as suas decisões. O primeiro ponto ensinou a gente a não cair da graça, amém? Por motivos doutrinários, por distorcer as escrituras. Não vamos distorcer o plano de salvação. Para você ser salvo, você tem que ter fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado. E é no batismo que você recebe o perdão dos pecados. Não é quando aceita Jesus. Segundo ponto, a gente aprendeu que a graça de Deus é um dom de Deus. Nada que a gente faça torna a gente merecedor disso, amém? Então, o desafio aqui é de não roubar a glória de Deus. De duas formas. A primeira, não se vangloriando dos seus bons resultados, das suas boas obras. E segundo, não deixando de fazer a obra de Deus, amém? Apesar de a gente não ser glorificado por nossas obras, sem as obras, a gente também não pode glorificar a Deus. E terceira coisa, terceiro ponto, a gente falou sobre não receber a graça em vão. Como que a pessoa recebe a graça em vão? De acordo com o que a gente leu, é não sendo urgente. Então, eu quero animar cada um a ter urgência para tomar decisões para Deus, amém? E esse ano tem sido incrível no Rio de Janeiro. Nessa quarentena, em apenas 4, 5 meses, nós tivemos 11 pessoas sendo salvas. Isso foi mais do que o melhor ano que a gente teve, que foi 2017, tendo 10 pessoas sendo salvas. Estou falando só desse período pequeno da quarentena. Imagina o que Deus vai fazer a partir de agora. Como Deus vai usar você poderosamente. Começamos com 29 discípulos, agora somos 43 discípulos totalmente comprometidos, amém? E eu quero animar você a ter essa fé, ter esse sonho para que o reino de Deus chegue no Rio de Janeiro inteiro, no Brasil todo, em toda a América Latina, no mundo inteiro. E para Deus seja a glória. Amém.